Ele é conhecido mundialmente como contrabandista de Deus, fundador do Portas Abertas e um missionário fervoroso, que mesmo diante de tamanhas dificuldades, não deixou de se intimidar e levou o Evangelho e a Palavra do Senhor por mais de 125 países. Bem-vindos a este resumo da vida de Jan van der Bijl, ou como é mais conhecido, o Irmão André. Jan van der Bijl nasceu em 11 de maio de 1928, em Utrecht, Holanda. O seu pai era ferreiro e sua mãe uma dona de casa. A conversão de Jan aconteceu em 1950. Ele só teve um encontro com Deus depois que começou a ler a Bíblia após ser ferido por uma bala em combate na Indonésia. Esse fato fez voltar para a Holanda, onde decidiu dedicar a vida à obra missionária e 5 anos depois passou a rodar pelos países comunistas com um Fusca azul abarrotado de Bíblias para entregar aos cristãos locais. Foi nessa época que ele adotou o pseudônimo de Irmão André, como era conhecido mundialmente. Ainda procuro meus irmãos e irmãs do mundo inteiro que sofrem por causa da fé, não só porque eles precisam de mim, mas porque eu preciso deles. Todos fazemos parte da mesma fraternidade de cristãos que a Bíblia chama de Corpo de Cristo. Precisamos uns dos outros. Todos somos chamados a realizar a obra de Deus. O trabalho do Irmão André deu início a Portas Abertas, levando a organização a lugares onde a maioria dos cristãos não estaria disposto a ir. A Portas Abertas prepara milhares de cristãos perseguidos através de treinamento, ajuda emergencial, distribuição de Bíblias e literatura cristã, e ações institucionais nos países mais hostis aos cristãos no mundo. Nossa missão se chama Portas Abertas porque acreditamos que todas as portas estão abertas em todo o tempo e em qualquer lugar. Eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Com a criação da Portas Abertas, a principal missão do Irmão André e de outros parceiros era levar encorajamento para os cristãos que viviam no leste europeu e na União Soviética. Mas com a queda do Muro de Berlim e fim da Guerra Fria e do Império Soviético, novos objetivos foram traçados. O despertamento do Irmão André para o mundo muçulmano aconteceu quando um pastor do Irã o convidou para visitar o país após uma conferência no fim da década de 1970. O fundador da Portas Abertas achava que não havia igreja em países islâmicos. Em 1981, o Irmão André desembarcava no Irã enquanto acontecia a guerra entre o país e o Iraque. Pela desorganização do país, aquela igreja pôde usar a mesma licença 5 vezes para imprimir mais Bíblias e mais muçulmanos passaram a frequentar os cultos e ouvir sobre o amor de Jesus. Depois daquela visita, os olhos do Irmão André e da Portas Abertas se abriram sobre os problemas das igrejas em contexto muçulmano. Então, pequenos projetos começaram a ser financiados para o fortalecimento dos cristãos no Irã. Por esse motivo, venho dedicando o resto de minha vida ministerial a esses 2 objetivos: ir aos muçulmanos em nome de Jesus e fazer o que posso para fortalecer a igreja do mundo muçulmano, conclui. O Irmão André acreditava que o Islã representa o maior desafio da igreja hoje, não por causa de sistemas políticos ou econômicos, mas porque os cristãos não têm a mesma dedicação, determinação e força de muitos grupos muçulmanos. Falta um compromisso radical dos seguidores de Jesus que seja nítido na maneira como vivem. A primeira vez que Deus chamou a atenção do Irmão André para a África foi em uma igreja batista na cidade búlgara de Sofia. Ele estava ministrando lá há muitos anos quando um homem de Moçambique conversou com ele após um culto. Nos anos seguintes, enquanto o Irmão André viajava pela Europa, conheceu outros estudantes africanos em cidades universitárias do leste europeu. E em todas as conversas, a mensagem era sempre a mesma: faça algo pela África enquanto houver tempo, antes que as portas se fechem. No início do ministério na África, o principal desafio era obter Bíblias. Afinal, até os anos de 1970, mais da metade da população africana não tinha acesso a nenhuma parte das escrituras em sua língua. O Irmão André visitou 125 países e registrou mais de 1 milhão de milhas em suas viagens para pregar e conhecer cristãos em necessidades. Ele disse que durante essas viagens nunca teve uma Bíblia confiscada
e foi preso apenas 3 vezes. Em 27 de setembro de 2022, Deus levou para si o querido irmão André, que faleceu em sua casa em Ermelo, na Holanda, aos 94 anos. Os relatos sobre a vida e o começo do ministério do irmão André são encontrados no livro O Contrabandista de Deus, que se tornou um best-seller. Nele, estão registradas suas viagens para países da chamada Cortina de Ferro, fechados ao Evangelho, com a finalidade de levar Bíblias para cristãos locais. Além disso, contém detalhes de perigosas travessias de fronteiras, perseguição da polícia secreta russa e o início de sua jornada dedicada a viver radicalmente por Jesus. No total, já foram vendidas mais de 10 milhões de cópias em mais de 40 idiomas. Se você quiser adquirir esse livro, eu estarei deixando o link na descrição. E até hoje, a Portas Abertas está presente em mais de 60 países, fortalecendo a igreja perseguida por meio de projetos que envolvem a distribuição de Bíblias e literatura cristã, treinamentos, ajuda socioeconômica e ações institucionais, consultoria jurídica, pesquisa e presença. O irmão André foi casado por 59 anos com Corey, que faleceu em 23 de janeiro de 2018. Eles deixaram 5 filhos e 11 netos. O irmão André nos deixa um exemplo de obediência ao Senhor e ao seu chamado. Foi obediente ao ponto de colocar muitas vezes em risco a sua própria vida. Ele não media esforços para seguir o chamado recebido de Deus e servir os cristãos perseguidos. Como ele mesmo dizia, claro que é perigoso, mas é mais perigoso não obedecer a Deus. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. E você? O que você acha? Qual você acha que foi o maior legado do irmão André? Como podemos contribuir com as missões? E quais as principais características de um missionário fiel? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E que Deus abençoe a todos vocês.